Boa tarde, professor Eduardo. Eu sou Luiz Eduardo Soares Botelho e o meu tema, eu fiquei responsável pelo glicosímetro, o famoso famigerado HGT. Bom, começaremos por definição. Como é o mecanismo de utilização do glicosímetro? Como é que ele funciona quimicamente? Como que ele consegue detectar e quantificar a glicose na amostra colhida pelo paciente, certo? Então, o mecanismo químico por trás do glicosímetro atua por duas formas. A primeira é a glicose oxidase, ou seja, o glicosímetro tem uma fita reagente e essa fita reagente entra em contato com o reflectômetro. Sendo assim, na maioria dos sistemas, a glicose no sangue capilar é oxidada para o ácido glucônico e para o peróxido de hidrogênio. E após esse contato do sangue com as fitas reagentes, que contém a glicose oxidase, leva a alteração da cor da fita, que essa alteração ela é interpretada pelo método fotométrico ou pelo método amperométrico. Ou seja, por meio desse método fotométrico, o glicosímetro consegue quantificar o volume, a quantidade de glicose que está naquela amostra colhida pelo paciente. Sendo assim, como é exibido nessa imagem, a glicose, mais oxigênio e água, ela é decomposta, ou seja, por meio da glicose oxidase, ela transforma-se em ácido glucônico mais o peróxido de hidrogênio, e essa quantificação na fita promove ao glicosímetro quantificar essa glicose. Esse é o primeiro método, utilizado por alguns dos tipos de glicosímetro. Por conseguinte, iremos falar do próximo método. O outro método é através da reação da glicose com hexoquinase. Ou seja, quando o sangue ele é aplicado na tira reagente, a glicose ela é fosforilada em glicose 6-fosfato. E depois, essa glicose 6-fosfato ela é oxidada em reação comitantemente ao NAD. E esse produto, ou seja, o NAD, formado, é diretamente proporcional à quantidade de glicose presente na amostra. Sendo assim, o NADH, na presença de outra enzima, reduz o corante e um produto colorido é gerado. A tira com sangue capilar é inserida no fotômetro, que mede a reflectância da reação, sendo então utilizado um algoritmo para calcular e quantificar aquela quantidade de amostra. Sendo assim, alguns esclarecimentos enquanto à metodologia dos monitores da glicemia capilar, o HGT ou glicosímetro, nos sistemas amperométricos, se utiliza da medida eletrônica da luz que é refletida pela fita reagente, ou seja, esse é o mecanismo principal, essa reação da luz com a fita. A quantificação é feita pela medida da corrente que é produzida quando a glicose oxidase catalisa a oxidação da glicose do ácido glucônico, ou quando a glicose desidrogenase catalisa a oxidação da glicose para a glucolactona. Os elétrons gerados durante essa reação são transferidos a partir do sangue para o eletrodo, e a magnitude da corrente resultante é proporcional à concentração de glicose na amostra e é convertida para uma leitura no monitor, ou seja, o resultado. Partindo do princípio do conhecimento sobre o mecanismo de ação, como funciona o glicosímetro, conseguimos estabelecer alguns problemas comuns. E dentre esses problemas, temos o tiras com defeitos de fabricação, ou perde a perda enzimática da fita, no local onde se coloca o sangue para poder fazer a reação e fazer a medição, ou até mesmo mau contato. Algumas tiras necessitam de uma amostra maior de sangue e o armazenamento adequado dessas fitas, ou seja, como é uma enzima, essa enzima ela pode dessaturar, né, devido à temperatura. Portanto, um armazenamento adequado é essencial para garantir a efetividade dessas fitas. Sendo assim, também temos alguns desafios a utilizar o glicosímetro. Algum dos mais comuns seria o erro ou esquecer de fazer a codificação, que é necessário poder calibrar a fita, já que tem uma vasta diversidade de fitas no mercado. Cada uma tem sua calibração. E sendo assim, é necessário calibrar a fita com o glicosímetro para poder estabelecer o valor de referência. Também tem a necessidade de lavar as mãos, porque se houver resto de alimentos ou corantes, podem interferir na leitura desse resultado na fita reagente. Também há o fator da hipertrigliceridemia ou hiperuricemia.
Ambos os fatores podem mostrar uma interferência com a reação de oxidação na glicose oxidase lá na fita. E sendo assim, é indicado usar monitores que utilizam o método da glicose desidrogenase para poder descartar essas possíveis modificações essa possível alteração devido a esses fatores. Há também a relação com a farmacologia utilizada pelo paciente. Acetamifene, levodopa, tolazamida e ácido ascórbico, elas podem propor alteração da reação de oxidação pela glicose oxidase. A maltose e a xilose podem apresentar efeitos que alteram os efeitos da medição da glicose oxidase também. E a ecodextrin, que é um fluido que é utilizado pela diálise peritoneal, pode aumentar o valor da glicose em média em mais de 100 mg por decilitro. Sendo assim, é importante o questionamento se o paciente faz ou não o uso de medicamento contínuo para poder descartar essas possíveis alterações na leitura do glicosímetro. Eu fui atrás para poder olhar os valores médios do kit completo do glicosímetro. Eu achei por R$ 37,50 na internet. Ele vem completo com o medidor, né, o lancetador, as fitas e as lancetas. E é de extremo importante o paciente que é diabético manter o controle, ter esse glicosímetro em casa para poder ir avaliando o fator de melhora ou piora da sua doença crônica. Dessa maneira, como fazer o uso adequado do glicosímetro? Como avaliar a quantificação, fazer o teste de glicemia? Vamos ver aqui a seguir. No primeiro momento, indicar ao paciente lavar as mãos e após isso, você vai avaliar se você está com todo o material que é necessário em mãos. Sendo assim, você vai verificar se está o glicosímetro, bateria se está ok, se você está com as fitas reagentes, o lancetador ou a lanceta em si. Beleza, tendo em vista que está tudo ok, você vai começar inserindo a fita reagente no glicosímetro para dar start nele. Após isso, após a calibragem, você vai ver que vai aparecer um símbolo de gota de sangue piscando na tela. E sempre que você for fazer a incisão no paciente com a lanceta, é sempre indicado você solicitar para o paciente para poder fazer atrás do dedo. Por quê? É uma área de menor sensibilidade e também uma área de fácil penetração. Sendo assim, facilita a incisão e a coleta do material necessário, que seria a gota do sangue. Aí agora você vai usar o lancetador, se tiver. Você aperta ali em cima para poder armar. Esse botão amarelo é o botão para poder disparar. Se tiver amarelo, porque ele está pronto para ser utilizado. Você pressiona o lancetador contra a lateral do dedo, como eu já citei anteriormente, e aperta naquele botãozinho amarelo. Você vai massagear o dedo para a direção da ponta para poder facilitar a formar a gotícula de sangue, que é para você fazer a coleta ideal. Sendo assim, você vai aplicar o sangue na área central da tira, na área verde da fita teste, e você só vai aguardar aproximadamente 5 segundos para poder exibir a sua glicemia. Aí, portanto, você já tem o resultado do teste exibido pelo glicosímetro. Após isso, como é um material biológico, você vai descartar a lanceta que você utilizou e a fita de teste também em locais adequados. E aí você vai descartar a lanceta também, né? Você vai pegar o lancetador, abrir a tampa, descartar a lanceta que você utilizou no lixo e fechar o lancetador. Guarda tudo no estojo e tudo pronto para a próxima verificação da glicemia. É isso, muito obrigado pela atenção. Uma boa tarde.